Boa noite a todos que nos acompanham aqui no nosso salão, na nossa casa de oração, aos que nos acompanham também pelas mídias sociais. Sejam todos bem-vindos. Lembrando sempre de aqueles que estão em casa, trazer um copinho d'água para perto para poder fluidificar. E aqui, os que estão aqui, também os que estão em casa, vamos, nesse momento, criar uma egrégora favorável, com fluidos salutares, para que a gente possa entrar na atmosfera da nossa casa de oração. Hoje nós vamos dar início a um novo capítulo, capítulo 23, Moral Estranha. E para que a gente comece a estudar o Evangelho dessa noite, eu vou pedir para que a dona Isilda faça para nós a prece inicial. Depois, na sequência, o João Pedro fará a leitura do Evangelho. E, na sequência, nós falaremos sobre o tema. Então, eu passo agora para a dona Isilda. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos então orar, pedindo a Jesus que nos ampare, que nos faça com que nós possamos receber as benesses desse momento de paz, de luz, de amor, de fraternidade. Possamos, assim, unir os nossos pensamentos em Jesus para poder fazer a nossa prece em benefício de todos. Possamos lembrar dos nossos familiares, pessoas que se encontram enfermas, onde quer que estejam, enfim, por toda a humanidade. Que a paz reine entre todos. Neste momento, nós vamos, então, fazer a nossa prece para iniciar o estudo desta noite. Que a espiritualidade possa nos ajudar nos nossos pensamentos, para que possamos entender a lição de hoje. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e sua legião de trabalhadores. Que Ele nos assista, Senhor, confortando os aflitos, curando aqueles que se tornarem merecedores, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade, consolando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende as suas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze-o através de suas legiões consoladoras, de seus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta suas falanges amigas em benefício de todos que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje a gente dá início aqui à leitura do capítulo 23, lendo os itens 1, 2 e 3. Aborrecer pai e mãe. E muita gente ia com ele, e voltando Jesus para todos, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos,
e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não dá de mão a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Certas palavras, aliás, muito raras, contrastam de maneira tão estranha com a linguagem do Cristo, que instintivamente repelimos o seu sentido literal, e a sublimidade da sua doutrina nada sofre com isso. Escritas depois da sua morte, desde que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, podemos supor que, nesses casos, o fundo do seu pensamento não foi bem traduzido, ou ainda, o que não é menos provável, que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma língua para outra. Basta que um erro tenha sido cometido uma vez para que os copistas o reproduzissem, como se vê com frequência nos fatos históricos. A palavra odiar, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso. Ninguém teria a ideia de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, inútil discuti-la ou tentar justificá-la. Primeiro, seria necessário saber se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, se na língua em que ele se exprimia essa palavra tinha o mesmo sentido que na nossa. Nesta passagem de João, aquele que odeia a sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna, é evidente que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e muitas das suas palavras tinham diversos significados. É o que acontece, por exemplo, com aquela que, no Gênesis, designa as fases da criação e servia ao mesmo tempo para exprimir um período de tempo qualquer e o período diurno. Disso resultou, mais tarde, a sua tradução pela palavra dia, e a crença de que o mundo fora feito em 6 dias. O mesmo acontece com a palavra que designa um camelo e um cabo, porque os cabos eram feitos de pelos de camelo, e que foi traduzida por camelo na alegoria da agulha. É necessário ainda considerar os costumes e as características dos povos que influem na natureza particular das línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras nos escapa. De uma língua para outra, a mesma palavra tem um sentido mais enérgico ou menos enérgico. Pode ser, numa língua, uma injúria ou uma blasfêmia, e nada significar, nesse sentido, em outra, conforme a ideia que exprima. Numa mesma língua, as palavras mudam de significação com o passar dos séculos. É por isso que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e, para ser exata, faz-se por vezes necessário empregar não os termos correspondentes, mas outras equivalentes ou circunlóquios explicativos. Estas observações aplicam-se especialmente à interpretação das Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos. Se não levarmos em conta o meio em que Jesus vivia, ficamos sujeitos a enganos sobre o sentido de certas expressões e de certos fatos, em virtude do hábito de interpretarmos os outros de acordo com as nossas próprias condições. Assim, pois, é necessário não dar à palavra odiar ou aborrecer a acepção moderna, que é contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Que assim seja. Bom, eu vou começar hoje essa explanação usando uma expressão muito conhecida por todos nós, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. E a gente foi vendo através da história que quando eu escrevo algo, eu passo para Maria, Maria faz as colocações dela, interpreta a sua maneira, a Antônia faz diferente e assim se propaga. E assim foi com o Evangelho. Como o texto mesmo fala, Jesus não escreveu nada. E nada foi escrito enquanto ele ainda estava
na sua missão aqui na Terra. Hoje nós vamos falar muito de amor. E toda vez que eu estudo esse capítulo, Moral Estranha, eu sempre tive muita dificuldade de entender, né, como poderia existir um contrassenso de Jesus em falar em honrar pai, ou ter quem ama mais o pai, ou a mãe, ou o irmão, ou a irmã. Não é digno dele. Mas ele não estava falando desse amor que nós conhecemos com um amor pessoal, né? Aquilo que a gente, quando fala de amor, a gente sempre pensa em algo romântico. Então, eu vou depois classificar 3 formas de amor para que a gente possa entender em que estágio já estamos e o que era o amor verdadeiro do Cristo e o que ele queria nos ensinar. Aliás, ele espera isso de nós, porque ele sempre disse que nós somos deuses, né? Nós somos deuses, somos capazes disso e muito mais. Então, se somos capazes de amar como ele nos amou, nós temos que dar testemunho disso. Somos discípulos dele aqui na Terra. E precisamos aprender isso da melhor maneira possível. Mas é importante a gente começar falando que a língua hebraica e a grega, quando que foi escrito o Evangelho, é uma língua muito pobre. Ela é diferente do nosso português, que é uma língua tão rica em significados, em sinônimos. Então, para uma palavra, às vezes, ela poderia ser utilizada em várias circunstâncias, distintas, inclusive. Então, isso dava margem para vários tipos de interpretação. E quando os discípulos trouxeram, né, cada qual também colocou ali sua personalidade, sua forma de ver, o seu lado particular de compreensão de tudo aquilo, e depois foi copiado, foi passado de mão em mão, e foi sofrendo algumas distorções. Mas Jesus não estava dizendo que não temos que amar os nossos pais, esposa, filhos, mais do que ele. Mas temos que aprender o verdadeiro amor. Só vamos saber o que é amar quando amarmos como Cristo nos amou. E o que aconteceu com Jesus, através do amor que ele nos deixou? O sacrifício, o sacro ofício. Ele sabia que essa era a destinação dele, e nem por isso ele sucumbiu. E nem por isso ele deixou de dar todo o ensinamento, a exemplificação que lhe competia, como filho de Deus. João dizia que Deus é amor. E se Deus é amor, Jesus também o é. Como filho, ele também o é. Então, eu vou dar uma exemplificação, eu vou contar uma pequena história para que a gente possa ilustrar nossa mente com relação ao que é o amor de Deus e de Jesus. Há um conto, uma lenda, que diz o seguinte. Eu vou dar um nome fictício, porque os nomes são meio chineses, é meio complicado de dizer, então vamos facilitar o entendimento, e eu vou sintetizar bastante, para a gente poder compreender. Existia um rapaz de nome José e Maria, eram noivos. Um dia, José estava indo até a casa de Maria, e ele encontra na porta da casa dela o anjo da morte. Nas tradições daquela cultura, ele sabia o nome, ele usava até uma expressão para esse anjo da morte, e pergunta o que ele estava fazendo ali. Aí ele fala, olha, hoje a sua noiva vai partir. Hoje chegou o dia dela, né? Hoje a morte veio buscá-la. E ele fica indignado, porque ele amava muito ela. Ele pensa e ele percebe ali na conversa que ele teve com esse anjo da morte, que ele teria 46 anos de vida naquela existência. E ele, por amor a ela, conversa com o anjo e fala assim, e se eu dividir esses 46 anos, eu fico com 23 e dou 23 para ela. E nós vamos viver um período juntos, porque eu amo ela demais. Só que ele fica meio assim, indeciso, não sabe se era aquilo mesmo que ele queria. Então ele conversa com o anjo e fala assim, olha, eu vou conversar com 3 amigos, que são 3 amigos muito sábios, e eles vão me orientar, eles vão me aconselhar. E assim ele fez. Ele encontrou os amigos e cada um deu
um posicionamento. O primeiro disse assim, que ele deveria fazer esse acordo, porque nada mais justo, porque ele amava. Nada mais justo do que doar dele algo que ele tinha para doar para ela, que seriam dividir esse tempo em duas partes. Aí ele foi procurar outro amigo, que disse que não, imagina. E se ela no meio do caminho arruma outra pessoa? Você vai perder o seu tempo, os seus 23 anos? Aí ele fica meio vacilante e procura o terceiro amigo, que diz para ele que é justo fazer a divisão, mas que haveria uma restrição. Se caso ela o traísse ou enganasse, que ele receberia de volta esse tempo. Bom, enfim, acontece que eles se casam, eles têm um filhinho, só que um dia ele precisa fazer uma longa viagem. E ele vai para essa viagem, demora um tempo, mas quando ele retorna, ele manda um aviso falando para todos aguardassem na porta da cidade, que ele voltaria e queria ver todos ali, inclusive Maria. Só que chegando lá no início, na cidade, às portas da cidade que eles moravam, os amigos estão lá sozinhos, com uma cara de tristeza, e ele fica questionando, mas cadê Maria? Por que ela não está aqui? Ele falou, olha, aconteceu uma tragédia em sua vida. O que ele imaginou? Ela me traiu, né? E começou a blasfemar, xingar Deus, falar que não era justo, que ele havia partilhado algo de grandioso dele para com ela. Aí eles esclarecem, falando, não, você não está entendendo. Seu filhinho adoeceu profundamente. E ela, como mãe amorosa e cuidadosa, falou que dava a vida dela pelo filho. Que a gente tira de lição? Jesus fez isso por nós. Ele não deu sua vida para que nos ensinar o que era o amor. Aí a gente divide sentimentos. Vamos falar em amor em 3 fases. A gente conhece o amor como o amor eros, que é aquele amor mais erótico, sensual, de apego, de desejo, né? Que isso passa, muitas vezes são paixões que passam, são efêmeras, voam. Existe também o amor filos. O que é o amor filos? É aquele que partilha, mas que dá só uma parte, né? Olha, eu vou partilhar com você isso aqui. Mas às vezes colocam algumas restrições. Também tem os seus sacrifícios, mas não se doa por completo, integralmente. É parcial. Mas existe o amor, que é o amor incondicional, que é o amor ágape, que é o amor que dá tudo sem exigir nada, que foi o amor dado por Jesus. O que ele nos ensina nesse trecho do Evangelho é justamente isso. Nós vamos passar pela vida com muitas pessoas, e muitas vezes dentro do lar, com diversidades, com adversidades, com inimigos de outrora, de outras vidas, mas com amores também. E muitas vezes, quando nós começamos um caminho, vamos dizer assim, eu me considero na minha casa, né? A gente até brinca, eu sou ovelha negra da minha casa, porque todo mundo é católico, só eu sou espírita. Então, muitas vezes, torceram meio o bico, né? Olharam meio que de lado. Então, foi uma escolha que eu fiz, porque eu acredito nisso que eu estudo, que eu divulgo, que eu propago. Mas há quem acredite em outras crenças, em outras religiões. E temos que nos respeitar assim. Então, quando Jesus anunciou que viria para nós o Consolador, através da codificação, Kardec nos trouxe a doutrina espírita, que é a doutrina do amor, nós entendemos que, através desses trechos, quando Kardec pensou cada um deles, ele vem nos explicar. Nós não estamos à deriva, fazendo interpretações equivocadas, que nos jogaram. É feito um estudo, ele como um bom pedagogo, ele teve uma didática perfeita. E tem as instruções dos espíritos que também estão nos elucidando. Embora esse capítulo não tenha
instruções dos Espíritos. Mas ela é tão profunda, e eu vou falar de amor, porque durante todos esses tópicos que nós falaremos aqui nas próximas semanas, falaremos muito de amor, de Jesus. Então, em nenhum momento, Jesus não poderia ter um paradoxo de falar assim, olha, amai o seu pai, honrai pai e mãe, e de repente fala para a gente abandonar. Que eu tenho que primeiro amá-lo e não tenho que amar. Mas ele também não está dizendo que para que a gente possa amá-lo e respeitá-lo, seja dentro de qual crença temos, que eu preciso me enclausurar, que eu preciso me isolar, que eu preciso me tornar as outras pessoas que não pensam como eu, inimigos. Eu preciso aprender a amá-los do jeito que eles são, com aquilo que eles podem me dar. Da mesma forma que eu também amo com aquilo que eu tenho dentro do meu coração. Então, esse é o amor incondicional. É quando, mesmo, a gente fala muito quando está falando de honrar pai e mãe, né? Nós falamos muitas vezes aqui, que honrar pai e mãe não é só esse amor filial, eu te amo, mas muitas vezes compreender um pai agressivo, uma mãe que ela também é agressiva, uma mãe narcisista, um pai que mata ou judia de um filho. Tudo isso acontece, mas não podemos nos esquecer que o único meio de transporte que temos é através de um homem e de uma mulher, né? ou outras formas, uma adoção, mas através de duas células, masculino e feminino, que vão nos trazer aqui. Não tem outro jeito, ninguém cai de paraquedas. Então, honrar pai e mãe é isso, é agradecer, ser grato por tudo, apesar de. Então, ele não ensinou, quando falou para nós, amar ao próximo como a si mesmo e amar os nossos inimigos. É o passo adiante. Então, para que a gente entenda o amor de Jesus, precisamos aprender e colocar em prática. E como que a gente aprende? Sendo discípulo. E como que eu vou ser discípulo? Exemplificando. Eu tenho me questionado o que eu tenho feito para me aproximar dos ensinamentos de Jesus? E aí, diante dessa questão de amor, eu vou dar um exemplo bem clássico de quem já teve a oportunidade de ler o livro Paulo e Estevão, que Paulo, né, Saulo de Tarso, era um jovem muito conhecedor das leis judaicas. Ele frequentava o Sinédrio, era um rapaz muito culto, conhecia todas as leis. Só ele tem a história, ele apedreja Estevão e ele depois se redime quando encontra Jesus às portas de Damasco. E ele acaba aqui se convertendo a Paulo. Quando ele aceita o que era o amor de verdade, porque Jesus em nenhum momento o recriminou, o apedrejou, o julgou, só pergunta, faz o questionamento, por que ele estava perseguindo? Por que me persegues? E ele começa a ter uma outra visão do que era o cristianismo, do que era o amor de Jesus. E começa a estudar as escrituras já trazidas por alguns dos apóstolos. Só que o que ele faz? Ele tinha toda uma educação dada pelo pai. O pai o ensinou o ofício dele, que ele era um tecelão, dos melhores daquela região. E ele vai pedir a bênção desse pai, falar da sua conversão. E o pai o rejeita. Não admite que, de repente, ele, com todo o conhecimento que ele tinha, ele passa a seguir aquele homem que foi crucificado, que todo mundo, de alguma parte daquela época, abominava, perseguia. Né? Mas ele deixa de amar o pai dele? Não. O pai o nega, mas ele continua honrando aquele pai e tudo que o pai o ensinou, mas ele segue o caminho dele, que era o caminho do Cristo. Então é isso que temos que fazer muitas vezes. Vivemos nos conflitos, muitas vezes, entre marido e mulher, entre pai e mãe, irmãos, porque cada qual tem a sua forma de enxergar, de ver o que é o amor. E conviver nesse meio é muito desafiador, mas nos compete conviver. É muito fácil, eu poderia me isolar, não dou mais conta de viver dentro da minha casa, não aguento mais meu pai, não aguento mais minha mãe, meus irmãos, não aguento mais, vou me isolar, vou entrar numa caverna, não quero mais contato com ninguém. Que aprendizado eu vou ter? Como eu vou aprender o amor?
O amor muitas vezes é renúncia, é abrir mão. É fazer o que eu disse, sermos discípulos, darmos o nosso testemunho. Quem aqui já teve a oportunidade, eu vou mudar um pouquinho só para a gente poder entender o que é dar o testemunho. Eu ainda não comecei a saga de assistir aquela série The Chosen, que mostra Jesus, como ele foi arrebanhando cada discípulo. Mas eu vi um trechinho nas redes sociais que ele conversava com o Tiago menor, que ele chamava até na série como Tiaguinho. E ele tem uma deficiência física, uma dificuldade no caminhar. E aí ele pede para que ele vá a uma determinada localidade para curar as pessoas. Mas ele fala, Senhor, como que eu posso, mestre, como que eu vou curar se eu não fui merecedor da cura? Se eu não recebi a cura? Ele falou, vai lá e dá o seu testemunho, porque ainda não chegou a tua hora. Porque muitas vezes, daqueles sofrimentos que enfrentamos aqui, hoje, parte deles nós aproximamos, né? Nós atraímos, mas muito deles nós estamos resgatando de vidas pretéritas, de outras vidas. Hoje o inimigo que a gente vê dentro de casa, achando que é o nosso inimigo que nos persegue, fomos nós os algozes que perseguíamos. Então, aprender a conviver. Aí eu trouxe uma frase que eu achei muito interessante para a gente colocar aqui e ilustrar, que diz mais ou menos assim. É um belo puxão de orelha. Ninguém precisa concordar para conviver, mas até para discordar é preciso conviver. Porque conhecendo o ponto de vista do outro, que eu vou poder falar, não, olha, eu penso de forma diferente. E está tudo bem. Porque quando a gente lê, principalmente o Evangelho, sem um estudo apropriado, cada qual faz a sua leitura. E muitas vezes a gente se esconde, né? Atrás de algumas coisas, porque a gente não quer mudança. Então, através do estudo e do entendimento do Evangelho, a gente faz o quê? Um desenvolvimento íntimo. Nós nos renovamos. E a gente faz como fez Paulo de Tarso. A gente deixa o Saulo, que era o homem velho, para nos transformar no homem novo. E é disso que Jesus está nos fazendo um convite nesse capítulo de Moral Estranha. Para que nos transformemos nesse novo homem, nesse novo ser. Que nós nos desapeguemos das velhas, de coisas arraigadas que estamos trazendo de culturas dos nossos ancestrais. E a gente vai trazendo e vai perpetuando. E precisamos mudar, olhar com outros olhos. Enxergar o amor verdadeiro, que o ódio que ele fala também nesse capítulo e nesse início de capítulo, que não é o ódio que a gente vê banalmente falando, eu te odeio. Não, é a ausência do amor. É amar menos. Mas todos temos essa capacidade de amar. E Jesus também diz assim, olha, amar os vossos inimigos, bendizei aqueles que nos caluniam, e fazer o bem àqueles que nos odeiam. Nós temos feito isso, gente. A gente vai sempre para o revide, né? Ah, me odeio, eu também odeio, não quero mais conversar. É mais fácil. Porque a gente, quando se coloca nessa posição do revide, nós não estamos enfrentando esse homem velho que está dentro de nós. Esses conceitos arraigados que nos arrasta. Então, esse capítulo vai ser assim, rico em chamamentos para o amor. Vai entrar nesses paradoxos de eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Não é esse Jesus que nós conhecemos. Pois não. Olha, para toda ação há uma reação. Nós somos sempre convidados, a cada existência, para que a gente se aperfeiçoe, a gente se melhore. Os enfrentamentos vão surgindo. Os desafios são imensos. No trabalho, na via pública, dentro do lar. Isso é constante. Não dá para a gente viver sem enfrentar os desafios. As animosidades, os ditos inimigos, né? Aqueles que nos afrontam, que também são, muitas vezes, incitados por inimigos espirituais.
A gente precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, ter percepção aguçada para saber onde estamos sendo acessados, onde precisamos combater essas nossas ainda más inclinações e más tendências que temos. Somos imperfeitos, mas precisamos sempre, como Marquinhos, ser úteis na melhoria primeiro de nós mesmos, para que a gente possa ser melhor lá fora, melhor também dentro de casa, melhor no convívio com as pessoas. Então, quando Jesus faz esse convite de amá-lo, não é amá-lo mais do que devemos amar, mas amar tanto quanto ele nos ensinou. Amar o Pai, amar. Quando aprendermos a amar todos iguais, de forma ágape, incondicional, sem restrição. Eu vou amar a Rosa, mas se a Rosa falar alguma coisa assim para mim, eu não vou mais amar a Rosa, não. Pois não. Não é culpa. Ninguém é culpado. Cada qual vai colher de acordo com aquilo que plantou. Se eu luto para ser uma pessoa melhor, eu vou sempre me resignando, renunciando, e alguém vai me enfrentando, quem vai ter que prestar conta com a própria consciência é aquele que não soube dar o amor. Não soube ser mais amável, gentil. Então, a gente sempre fala do BIP, né, que eu uso muito essa expressão, sermos benevolentes, indulgentes e perdoarmos incondicionalmente. Tá difícil. Olha, houve um caso muito grave dentro da minha família, tá difícil. Eu posso não ir lá, abraçar aquela pessoa e perdoar verbalmente falando, agindo, mas o meu consciente, eu tenho que estar perdoando, porque naquele momento, aquele espírito, aquele ser, ainda não sabe agir de outra maneira. Mas eu sei entender. Eu já estou pronta para compreender. Talvez, a gente está falando de uma situação aqui, agora, de uma vida atual. Mas e na anterior ou nas anteriores? Nós não estamos falando, porque Deus dá, o exemplo de amor a Ele, que Ele nos dá, em especial, é isso. Que vivamos, porque quando Jesus fala sobre honrar pai e mãe, é o único daqueles 7 mandamentos, dos 10 mandamentos, que ele está fazendo uma promessa. Honrar teu pai e tua mãe, de todo o teu coração, para ter uma vida dilatada na terra. Não é uma vida, eu vou viver 100 anos. Não. É para que eu tenha outras oportunidades de me redimir, porque se eu não conseguir nessa existência, eu vou ter outras. Agora, se eu continuo recalcitrante, não amando, sendo bem ruim, o que vai acontecer? Eu vou perder essa oportunidade. Essa é a vida dilatada. Essas são as vastas experiências e existências que eu terei para poder, porque eu vou ter esse direito de me redimir, de me curar, de estar podendo um dia aprender o amor incondicional. O amor que Jesus veio nos ensinar e que poucos compreenderam. Então, pessoal, esse capítulo, ele é bastante intrigante porque ele fala sobre questões assim, que nos coloca meio sem entender a princípio. Mas quando a gente vai esmiuçando, estudando, nos aprofundando, a gente vai compreendendo melhor. Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Eu não estou tentando me aprofundar muito, porque a semana que vem eu vou estar falando sobre a mesma temática, então eu quero depois entrar numa outra fase de conversa, falando sobre essas questões ainda, que Jesus nos trouxe, e que a gente não pode se esquecer que foram pensados e muitas vezes, através da escrita, passadas de mão em mão, foi sofrendo algumas distorções. Então, vamos entender isso com sabedoria. Graças a Kardec e aos espíritos de verdade, nós conseguimos entender um pouco mais, porque ele trouxe isso bem esmiuçado, para que a gente pudesse absorver e sorver com bastante sabedoria. Tudo certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram esclarecer? Lembrando que semana que vem falaremos mais sobre isso de uma forma um pouco mais aprofundada. Tá bom? Então, agora, já que não tem ninguém aqui querendo tirar nenhuma dúvida,
Fico feliz, mais uma vez, com a presença de vocês. E vamos passar por uma segunda fase, que é o nosso passe. Eu chamo a Rosa aqui, nossa amiga, companheira, e que ela chame também as nossas amigos médiuns, para que a gente possa estar distribuindo aqui em profusão o amor de Jesus para todos vocês. Então, nesse momento, eu convido a todos para se sentarem confortavelmente, esvaziando suas mentes de todas as preocupações, medos, inseguranças, tentando deixar lá fora tudo aquilo que os aflige, tudo aquilo que os desequilibra, e vamos entrar nessa energia salutar, a energia da nossa casa, sempre com o amparo dos nossos mentores pessoais, com o amparo dos nossos anjos, guardiões, de todas as equipes que estão aqui conosco. E que nesse momento os emissários de luz, os mensageiros divinos, distribuam a todos vocês, de acordo com o merecimento, de acordo com a necessidade de cada um, trazendo sempre o remédio que a nossa medicina terrena não tem, mas que a medicina espiritual tem em profusão e abundância. Vamos imaginar o nosso corpo físico como uma chuva caindo sobre nós e banhando todas as nossas células, banhando todos os nossos órgãos, nossos sistemas, envolvendo tanto o nosso corpo físico como o nosso corpo mental, emocional e o nosso corpo espiritual. Vamos nos permitir receber de acordo com aquilo que necessitamos. Vamos ser gratos por essa oportunidade bendita, agradecendo sempre a Deus essa oportunidade de estarmos reunidos, agradecendo a Jesus, nosso modelo e guia, que nos ensinou o maior de todos os lenitivos, que é o amor, e que façamos desse amor o remédio para todas as nossas faltas, nossas doenças, de tudo aquilo que necessitamos. E juntamente com Ele, nosso irmão maior, façamos a prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Deus e de Jesus, vamos receber o lenitivo dessa noite. Eu me despeço agora dos nossos amigos de casa, e que a paz esteja conosco.